Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, vou mostrar para vocês como que eu montei e programei esse menu utilizando um display de LCD de 16:2 e ele é controlado por um encoder rotativo, o KY040. Então é aquele botão que você pode girar e também você pode pressionar ele. Então você consegue configurar tanto para a direita, para a esquerda, e pressionar o botão para ter mais alguma ação sobre o menu. Bom, esse vídeo talvez fique um pouco longo, mas não tem jeito. Se você quer aprender, se você quer aumentar o seu nível de conhecimento em coisas mais complicadas, mais complexas, você tem que dedicar um pouco mais de tempo para entender tudo isso. Então eu vou tentar fazer aqui no formato de uma aula online, praticamente sem edição, e vou mostrar o máximo de detalhes que eu puder. Então, o que esse programa está preparado para fazer? Bom, quando ele inicia, aparece ali na linha superior escrito menu principal e na linha de baixo uma flechinha, um sinal de maior, com o texto volume. Então, se você clicar ali, vai entrar em um volume. Como se fosse um volume, são apenas textos para mostrar algumas funções. Se você girar o encoder, então ele vai aparecer a opção cronômetro, e se girar mais uma vez ele vai aparecer o reset. Se você girar para o outro lado, ele começa a voltar às opções que eu já passei. Se eu tiver na opção cronômetro e pressionar o botão, então ele vai escrever na linha superior cronômetro, e logo abaixo vai ter uma numeração crescente a cada segundo. É uma função bem simples, só para demonstração. Se você aperta o botão novamente, ele volta para o menu principal, para a tela que você estava olhando anteriormente. Se você mudar para a tela de volume e confirmar pressionando o botão, ele aparece na linha de cima volume e embaixo um número. Inicialmente vai estar em 0, você vai girando o botão, ele pode aumentar ou diminuir. Inclusive pode assumir valor negativo do jeito que está configurado. Aí você aperta novamente o botão, ele volta para a tela anterior. Se você for no reset e pressionar o botão, ele vai dar a tela reset acionado. Você pressiona o botão mais uma vez e quando você voltar na tela anterior, você pode ir lá em cronômetro e você vai observar que ele reiniciou a contagem do 0. Se você sair dessa tela e entrar na tela de volume, o volume também resetou para o valor 0. Bom, são poucas funções, mas já dá para você desenvolver o seu menu a partir disso, porque você já vai conseguir controlar os parâmetros, então é questão de você adaptar para o seu projeto. Aqui no computador eu tenho o diagrama de ligação, lembrando que tudo que eu mostro aqui no vídeo está disponível para download no primeiro link da descrição desse vídeo. Então eu tenho o diagrama de ligação, onde eu coloquei o display com o I2C, então são apenas 4 fios para sua ligação, o GND, o VCC, o SDA e o SCL, que no meu caso estão ligados no A4 e no A5, que são pinos equivalentes. Se você tiver dificuldade em trabalhar com o display, eu recomendo primeiro você assistir às outras aulas. Tem uma playlist só sobre display LCD. E outro componente que eu coloquei aqui foi uma fonte de 5 volts. Eu sempre utilizo ela quando eu vou ligar o display. Embora o Arduino possa até suportar o display, eu não recomendo você fazer isso para ele não trabalhar próximo do limite. Então eu prefiro ligar uma fonte externa. E sempre lembre de pegar o GND da fonte externa e interligar com o GND do Arduino. Senão ele começa a dar erros na execução do programa. E o terceiro componente aqui é o nosso encoder, o botão rotativo. Então ele tem aqui 5 pinos e ele está ligado, o VCC GND direto no Arduino e os outros 3 pinos ligados nos pinos digitais do Arduino. Separei uma segunda imagem, onde eu coloquei melhor o detalhe. Então, do KY040, você tem o SW no pino 10,
o DT no pino 9 e o CLK no pino 8. Bom, vamos então entender como foi feita essa programação. Eu tenho aqui, inicialmente na parte superior, as bibliotecas para acionar o display. Então, como ele é com I2C, eu configuro ele com essas 4 linhas, com 3 include e um comando para o Liquid Crystal I2C. Logo abaixo eu tenho aqui a biblioteca para acionar o Timer 1. Eu vou utilizar o Timer 1 apenas para criar o cronômetro e para acionar os comandos do encoder. Porque eu tentei fazer isso direto no Void Loop e por algum conflito ele começa a dar resultados inesperados. E colocando associado ao Timer 1, eu já não tive esse problema. E esses resultados inesperados eu tive ao associar o encoder com o funcionamento do display LCD. Quando eu estava fazendo o teste só pelo monitor serial, eu não tinha esses problemas. Mas enfim, dessa forma funcionou como eu gostaria. Então adicionei a biblioteca do Timer 1. Também já tem vídeo explicando especificamente como usar o Timer 1. E logo abaixo eu tenho 3 hashtags define. O primeiro para associar o SW ao pino 10. Então é o pino onde eu liguei o encoder. O SW é o switch, é o botão dele que você pressiona para baixo. Depois eu tenho os sinais dele. Então um hashtag define do CLK para o pino 9 e um hashtag define do DT para o pino 8. Aqui na anotação eu errei, então eu já vou corrigir agora. Pino 9 e pino 8. A maior parte do programa já está comentado linha por linha, mas as partes que são repetitivas eu não comentei porque só ia poluir a visualização desse programa, desse sketch. Então vamos lá, aqui eu tenho as variáveis que eu vou utilizar nesse programa. A primeira do tipo byte é um L underline botão igualado a 1. E logo abaixo, uma do tipo byte LA botão igualado a 1. Se você já assistiu o vídeo da aula 4, você sabe como que eu estou acionando um botão detectando a mudança de estado. Ou seja, se eu pressiono e solto, ele conta uma ação. E não fica contando várias quando eu pressiono e mantenho pressionado. Então eu vou utilizar 2 variáveis de controle para isso. Não vou entrar em detalhes para não alongar mais o vídeo. Mas é uma leitura do botão e a leitura anterior para detectar a mudança de estado. Aqui eu tenho uma variável do tipo unsignedLong, que é o maior tipo que o Arduino suporta. Chamei ela de tempo e igualei com o valor inicial a 0. Então vai fazer a contagem do tempo para o meu cronômetro. Tenho uma variável do tipo inteira, então é int, do volume, também igualado a 0. Depois de uma variável referência igualada a 0, variável direção e rotação também igualada a 0, e uma variável do tipo byte chamada de tela, para controlar as telas que eu vou ter no display. E por fim uma variável do tipo booleana, então ela suporta apenas valor 0 ou 1, chamada de limpar underline LCD igualada a 0. Essa daqui eu vou utilizar só para chamar uma pequena função para poder limpar os caracteres que já foram digitados no display e colocar novas informações. As outras variáveis eu vou explicando ao longo do vídeo onde que elas aparecem. Então aqui no void setup, primeira coisa eu tenho 2 linhas para definir a inicialização e a utilização do Timer 1. Então na primeira linha eu tenho o timer1.initialize e um número entre parênteses. Aqui na observação já tenho, se você colocar esse número, que é 1 milhão, ele vai corresponder a interrupções a cada 1 segundo. Se você colocar o número 1000, que é o que eu estou usando, são interrupções a cada 1 milissegundo. Esse comando do timer1.attachInterrupt é para associar o funcionamento do Timer 1
com um void, e o nome do void vai ser o mesmo que está aqui dentro. Eu coloquei timer com T maiúsculo. Logo abaixo temos o lcd.begin 16,2. Então está iniciando meu display de 16 linhas, de 16 caracteres e 2 linhas. E em seguida o lcd.clear, que é o comando padrão para apagar todos os caracteres que já foram digitados ou impressos nesse display. Aí eu tenho 3 pin mode. O primeiro pin mode para definir o CLK como input. O segundo pin mode define o pino DT também como input. E o terceiro pin mode vai definir o pino do SW, que é o botão, simplesmente um push button, que já está associado ao encoder. Então esse botão vai entrar aqui como input pull-up. Então eu estou utilizando o resistor interno do Arduino para facilitar a montagem do protótipo. Não preciso montar um resistor externo. E por fim temos aqui uma pequena equação, uma pequena instrução, dizendo que a variável referência vai ser igual ao valor do digital read do CLK. Então ele faz a leitura digital do pino CLK e pega esse valor e guarda na referência. Então isso daqui está no void setup, porque quando ele iniciar o programa, ele vai ver em que posição que está o CLK e vai guardar esse valor como referência. Depois ele compara isso e consegue detectar a mudança de posição do encoder. Bom, então vamos dar uma olhada aqui no void loop. Eu coloquei aqui inicialmente as ações no display. Então eu gosto de definir todas as telas possíveis e depois desenvolver a ação dos botões para associar uma tela com a outra, um funcionamento com o outro. Você pode ver que no começo eu coloquei as anotações aqui na frente de cada linha. Depois, como é muito parecido, eu não coloquei em todos. Então vamos lá. Eu começo com um if, considerando a variável tela. Então ele verifica se a variável tela está igual ao valor 1. E ela vai começar com o valor 1, porque já configuramos aqui em cima tela igual a 1. Bom, voltando lá, então essa vai ser a minha tela inicial. A primeira coisa que eu faço é posicionar o cursor com o comando lcd.setCursor 0,0. 0,0 significa o caractere superior, da linha superior, e o da esquerda, que é o caractere 0. O Arduino começa a contagem sempre no 0. Então, eu posicionei lá no canto e em cima, e vou digitar então um texto, pedir para ele imprimir um texto de exatamente 16 caracteres. Assim eu sei que eu estou ocupando toda a linha, todo o espaço. Poderia fazer um texto menor e posicionar ele através desse primeiro número aqui, em qual caractere ele vai começar. Mas eu tenho trabalhado dessa outra forma, como eu estou apresentando aqui, porque é mais fácil centralizar o texto, visualizar como ele vai ficar. E a diferença de espaço gasto na memória de armazenamento, a memória flash, é muito pequena. Então, para quem estiver iniciando, eu recomendo muito mais essa opção. Você põe no 00 e no lcd.print, que é o comando que vai imprimir um texto ou o valor de uma variável, eu vou colocar aqui dentro dos parênteses dele F maiúsculo e abre parênteses. Aí eu coloco o texto a ser digitado e depois fecho parênteses. Aí eu tenho que fechar mais uma vez, porque esse primeiro e último parênteses, ele se refere ao comando lcd.print. E já os outros dois parênteses, esse primeiro e esse penúltimo, ele vai ser associado ao comando F. F é a macro F. É uma forma de você guardar uma informação na memória flash do Arduino. Porque se eu não utilizar isso daqui e simplesmente colocar o texto que está entre aspas, ele vai trabalhar da mesma forma quando você estiver visualizando o texto,
Porém, essas informações, essas letras, elas vão ser guardadas na memória dinâmica, que é a memória RAM do Arduino. Como você tem só 2K de memória dinâmica, mas tem 32K de memória flash, é preferível você guardar as informações na memória flash. Por isso a gente usa a macro F para poder poupar a memória RAM do Arduino, já que ela é bem menor. Bom, aqui eu tenho mais uma vez o comando lcd.setCursor posicionado em 0,1. Então é o caractere da esquerda, só que da linha de baixo, no começo da linha. E aí na linha de baixo eu vou ter um lcd.print escrevendo o texto maior, que é a setinha, e cronômetro. Eu não gosto de usar nenhum tipo de acento, porque geralmente o caractere fica muito estranho na tela do LCD. E observa, como eu estou utilizando 16 espaços nas duas linhas, então o texto daqui ele vai estar perfeitamente alinhado com o texto de baixo. Então, por exemplo, se eu deletar 2 caracteres, fica visível que esse texto aqui está um pouco menor do que o de cima. Então eu aperto espaço e corrijo, deixo eles bem alinhadinhos. Eu sei que ambos estão com 16 caracteres. Assim é mais fácil eu posicionar e evitar erros. Aí se eu tenho um if aqui da tela 1, eu vou até posicionar melhor ele aqui. Eu tenho então o else if e vários outros else ifs para cada valor de tela. Então aqui eu criei uma tela 2. Se for igual a tela 2, observa que é praticamente uma cópia do que foi feito na tela 1, só que eu mudei as informações. As informações de setCursor eu mantive, o primeiro é 0,0, o segundo é 0,1. Então o que mudou foram os textos. Na verdade, como eu ainda estou trabalhando no menu principal, que é o primeiro que aparece, a linha superior ficou igual e a linha inferior eu coloquei aqui volume. Depois, para a tela 3, fiz a mesma coisa e mudei o texto para reset. Então já tem aquelas 3 telas iniciais que você fica rodando o encoder e quando você pressionar o botão, ele vai entrar em uma dessas 3. Bom, então eu vou criar as telas sequentes, as telas subsequentes. Então, para a tela 1, se eu clicar no Enter, pressionar o botão, eu vou mudar para a tela 10. Eu vim aqui no else if tela igual a 10. Por que eu pulei aqui da sequência 1, 2, 3 e fui para 10? Bom, eu gosto sempre de pensar que o projeto ele pode sofrer modificações e eu vou precisar pôr mais telas do que eu tinha previsto inicialmente. Então, se eu precisar pôr mais uma tela no menu principal, eu parei na 3. Eu posso ir na 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho uma boa folga para ainda criar telas de forma sequencial. Então, eu sempre costumo ir pulando essa numeração para deixar uma folga e poder criar novas telas conforme o projeto crescer. E aí também para criar uma relação entre o 1 e a próxima tela, a tela que eu dou o Enter no 1 vai para a tela 10. Indo para a tela 10, a informação que vai aparecer é novamente bem parecido com o anterior. Então eu tenho o setCursor, lcd.setCursor posicionado em 0,0. Na linha de baixo, em vez de escrever menu principal, eu vou escrever cronômetro, porque eu acabei de entrar no menu ou no submenu do cronômetro. Aí logo abaixo eu vou ter aqui o comando lcd.setCursor posicionado em 5,1. Dessa vez eu não coloquei em 0,1 porque eu vou colocar ele já direto mais para o meio do display. Então ele vai aparecer no ponto 5, que na verdade é o 6º caractere, contando da esquerda para a direita. Na linha inferior porque ele está 0,1. Então o que eu vou imprimir? Eu vou dar o comando lcd.print e vou colocar o valor do tempo dividido por 1000.
porque eu quero que o tempo apareça em segundos. E o void timer vai estar operando a cada 1 milissegundo. Então ele vai contar em milissegundos, depois eu vou mostrar isso como que é feito. E dividindo por 1000, então eu estou mostrando o resultado em segundos. Dessa forma eu consigo mostrar o valor da variável e já estou fazendo uma operação matemática dentro do próprio parênteses. Não preciso fazer isso numa linha separada. Bom, eu vou ter um outro else if, que é da tela igual a 20. Então, se eu estiver lá na tela 2, que aparece a opção volume, e pressionar o botão, vai aparecer essa informação aqui. Vou posicionar o set cursor em 00 e vou escrever na linha superior volume. Aí na linha de baixo eu tenho novamente um lcd.setCursor, posicionei em 5,1 para começar já ali mais para o meio do display, e eu vou colocar o valor da variável. Então lcd.print, o volume dividido por 2. Esse dividido por 2 é porque eu vou mostrar para vocês que quando eu movimento o encoder, ele acaba dando 2 pulsos para cada movimento. Então, como eu quero fazer um volume, um suposto volume, onde eu vou movimentando e cada clique do encoder vai dando um pulso a mais no volume, então eu vou dividir por 2. Se ele está dando 2 pulsos, eu divido por 2 e o resultado vai ser sempre de 1 em 1 a cada pequeno movimento. Porque esse encoder ele tem 20 passos, então ele tem 20 pontos onde ele pode parar. E ele dá um pequeno cliquezinho, uma estabilizada a cada movimento. Bom, eu escrevi então o valor da variável volume dividido por 2. E aqui eu dei mais um lcd.print e coloquei um texto todo em branco. Observa aí uma sequência de 16 espaços. Não tem problema que não vai caber todos esses espaços na tela, porque tudo que passa do 16º caractere, o Arduino simplesmente ignora, ele não vai ter onde imprimir. E por que eu coloquei essa sequência de espaços em branco? No caso do volume, como eu vou estar controlando ele, aumentando e diminuindo, se eu tiver no valor 10 e diminuir para 9, o Arduino vai lá, deixa ele está 1 e 0 aparecendo no display. Mudou para 9, como ele está posicionado para aparecer no caractere 5,1, então ele coloca o 9 no lugar do 1. Ficaria mais ou menos isso daqui, ó. Está aparecendo 1, 0. Quando eu mudo para 9, ele vem aqui, deleta o 1 e põe o 9. Fica aparecendo um número 90. Por quê? Porque ele simplesmente não apaga o que já foi digitado anteriormente, a não ser que você digite algo por cima. Por isso que eu estou pedindo para ele digitar uma sequência de espaços em branco. Então ele escreveu o 9, se eu não fizesse nada ia aparecer 90. Como ele vai digitar vários espaços em branco, vai ficar só o número 9. Então essa sequência de espaços é para evitar esse tipo de erro. Na tela anterior, que era o cronômetro, eu não vou ter esse problema, porque o tempo vai ser simplesmente crescente. Então nunca vai estar tempo igual a 10, depois tempo igual a 9. Então não vai surgir essa situação. Se fosse um tempo decrescente, eu teria que me preocupar com isso. E por fim, eu tenho aqui mais uma tela, então um outro else if, da tela igual a 30. Inicialmente com aquele comando lcd.setCursor 0,0, eu vou colocar lá na linha de cima o texto reset. Então se você seleciona o reset, você cai nessa tela. E na linha superior então está escrito reset, na linha inferior, começa aqui no lcd.setCursor 0,1, eu coloquei o texto acionado. Então se no menu principal apareceu reset, você pressionou o botão, ele muda para essa tela e escreve reset acionado. Aqui se você apertar novamente, ele vai voltar para a tela anterior. Depois eu explico como está sendo feita a operação desse reset.
basicamente o que ele vai fazer é justamente zerar os valores do programa. O cronômetro vai estar funcionando e de forma crescente, começa em 0 segundos e vai indo até um número bem alto. Então, o tempo, a variável que controla o cronômetro é o tempo. O tempo eu vou mandar ele voltar para 0, quando eu chegar nessa tela igual a 30. E o volume também vai retornar para 0. Então, se você foi lá, ajustou o volume para 30, saiu da opção, se você entrar de novo em volume, ainda vai estar 30. Mas se você voltar para o menu principal, entrar no Reset e clicar nele, então eu vou resetar aquela variável. É só um exemplo de interação dos botões com as suas variáveis e o seu menu. Então ele vai zerar volume e tempo. Aqui, para terminar o void loop, eu tenho mais um if. Dessa vez eu criei um if com uma função para limpar o LCD. Para limpar o LCD, a gente já tem a função lcd.clear. Então sempre que você chama ela, ele apaga tudo que foi escrito e prepara para você imprimir novos valores. Só que eu precisava usar ela no acionamento dos botões. E no acionamento dos botões eu coloquei tudo dentro do void timer, que é esse que está aqui embaixo. Dentro do void timer ele estava dando conflito e não respondia corretamente, porque isso daqui já se refere a uma outra biblioteca do Arduino. Então, para resolver esse conflito, eu coloquei aqui dentro do void loop um if, considerando a variável limpar underline LCD igual a 1. Então, se ela estiver com o valor 1, e ela vai estar com o valor 1 sempre que eu pressionar algum botão. Aí o que ele faz? Ele chama a função lcd.clear, limpa todos os dados e logo em seguida pega a variável limpar underline LCD e retorna para o valor 0. E aí fica aguardando novamente eu acionar um botão para ela mudar para 1. Quando mudar para 1, apaga as informações e prepara para ir para uma próxima tela. Bom, então aqui a gente tem o fim do void loop. Agora vamos analisar o void timer, onde está o controle do KY040. Então, olhando mais abaixo aqui, eu tenho o início do void timer, coloquei como anotação controle do KY040, que é o nosso encoder, e eu começo esse controle verificando, aliás, atribuindo na variável rotação o valor da leitura digital do CLK. Então, é igual ao digital read do CLK. Ele vai detectar se está tendo, qual o valor que está sendo recebido nesse clock, para verificar se ele se movimentou ou não, se houve rotação ou não do botão. Para verificar isso, eu tenho aqui um if, onde ele põe a equação rotação, exclamação igual, ou seja, é diferente da variável referência. Lembra que essa variável referência, ela fez a leitura do clock no momento em que você ligou o Arduino. E aí ele tem lá um valor de referência. Se o valor da rotação estiver diferente da referência, é porque você girou o botão. Aí você vai detectar para que lado que ele está rodando. Por isso que dentro desse if, então quando houver algum movimento, eu tenho aqui outro if. Esse if de baixo, ele verifica, faz a leitura digital do pino do DT e verifica se ela é diferente do valor da rotação. Então a rotação a gente acabou de fazer a leitura pelo CLK e ele vai verificar se isso está diferente do DT. Com isso ele consegue detectar para que lado você rodou. Se isso for verdadeiro, ele executa essas duas instruções abaixo. A primeira delas é pegar a variável direção, que é uma variável para o meu controle, e fazer menos menos. Menos menos é subtrair 1 no valor dela. Se ela estiver em 0, vai para menos 1. E
Então também é chamado de decremento. Quando é mais, é incremento. Bom, então ele subtrai 1 dessa variável direção. E abaixo eu tenho um if que é específico para a tela 20. Qual que é a nossa tela 20? Vamos voltar aqui. A tela 20 é quando aparece você entrou no submenu do volume. Então, se você entrou nesse submenu, você vai estar controlando a variável volume, aumentando ou diminuindo ela. Por isso que eu vim aqui e coloquei, quando você estiver, se você estiver na tela 20, ao girar o botão nessa direção, eu quero que faça volume menos menos. Se ele está 0, vai para menos 1. Se ele está 10, volta para 9. Assim por diante. E aí, é claro, eu chego no fim dessa função, eu tenho aqui um else. Então, o else vai ser executado se esse if não for verdadeiro. Então, se ele estiver rodando na direção contrária, aí eu vou ter as mesmas funções, só que com o sinal invertido. Então, aqui eu tinha direção menos menos, agora tem um espaço sobrando aqui. Então, agora eu tenho direção mais mais. Então, se você girou para o outro lado, ele começa a somar de 1 em 1 nessa variável direção, que é só para detectar para que lado ele foi e depois eu controlar as outras ações. E o if, que antes estava para a tela 20 com volume menos menos, agora continua sendo para a tela 20, só que com volume mais mais. Então, para um lado é menos menos, para o outro lado é mais mais. Então, o que acontece com relação a essa variável direção? Quando eu giro o botão para um lado, ele vai dar, na verdade, 2 pulsos nessa variável. O primeiro, quando eu começo a movimentar, sair de um ponto que ele estabilizou o encoder, e o segundo pulso quando ele estabiliza no segundo ponto, ou melhor, no ponto onde ele chegou. Então ele deslocou de um ponto para o próximo, mas ao sair ele dá um pulso, ao chegar no ponto ele dá mais um. Então ele acaba subtraindo 2 vezes, fazendo esse menos menos 2 vezes, ou esse mais mais 2 vezes se você girar para o outro lado. Por isso, eu peguei aqui o if e coloquei ele com direção, com a condição direção igual a 1. Então, se ele der já o primeiro pulso para uma direção, eu já sei que eu já detectei para que lado ele foi. Da mesma forma, eu vou ter um outro if aqui, dizendo se a direção for igual a menos 1, eu já detectei que ele foi para o outro lado, que você girou no sentido inverso. Bom, se ela for igual a 1, eu tenho uma sequência de ifs, um para cada tela. O primeiro if, ele verifica se eu estou operando na tela igual a 2. Se eu estiver na tela 2, ele vai pegar e vai mudar para a tela 1. A tela 2, vamos verificar lá em cima. Aqui. Tela 2 é o menu principal, indicando a opção de volume. Então, se ele estiver na opção de volume e você girar, ele vai detectar a direção igual a 1. Depois ela pode passar para 2, mas quando ela passou para 1, já é o suficiente para ele entender o movimento. Então, se eu estou na tela 2, ele retorna para a tela 1. Tela 1 onde está aparecendo o cronômetro. Aí então, se eu tenho um else if, para verificar se ele está na tela 3. Se estiver na tela 3 e você movimentou o botão, ele vai retornar para a tela 2. Se estiver na tela 1, vai para a tela 3. Então, lembrando, tela 3 é onde eu tenho reset, tela 2 onde eu tenho o volume e tela 1 cronômetro.
E após verificar essas condições, ele pega a variável direção e retorna ela para o ponto zero, para a minha referência. Feito isso, eu tenho aqui o final do if, né? Desse if de direção igual a 1. Então eu tenho um outro if que verifica se a direção está igual a menos 1. Ou seja, ela voltou para zero. Quando você movimentou para o outro lado, em vez de ir para mais 1, mais 2, mais 3, ela foi para menos 1. Se foi para menos 1, eu tenho novamente uma sequência de ifs e else ifs para cada tela, dizendo o que ele faz de uma tela para ir para outra. Então eu tenho aqui, se estiver na tela 1, você movimentou, ele vai para a tela 2. Se estiver na tela 2, vai para a tela 3. Se estiver na tela 3, volta para a tela 1. E claro, análogo ao outro, eu vou fazer também direção igual a 0 para retornar para o ponto de referência. Então, todos esses comandos aqui para quando você gira em um sentido, todos esses comandos para quando você gira no sentido contrário. Aí eu chego aqui no final do if, tem mais uma chave que se refere ao início do if, que detecta toda a questão de movimento do botão. Então, quando você girou para algum lado, ele começa todas essas operações. E fora isso, quando ele já fez alguma dessas operações, ele sai e iguala a referência com a rotação. Porque referência e rotação são variáveis associadas ao CLK e ao DT, que é as informações de onde o Arduino pega a referência se houve movimento ou não. Bom, aí falta a gente configurar o botão de acionamento, né, quando você pressiona o encoder como um push button. Então eu já ensinei isso no vídeo da aula 4. Eu fiz aqui um botão que ele detecta a mudança de estado. Mas o funcionamento dele é bem simples. Apenas se você ainda não tiver intimidade com essa operação, veja o vídeo completo. Aqui eu tenho a leitura do botão. Então o L_ botão é igual ao digital read, que é a leitura digital, do pino SW. É o pino que vem do encoder. E aí eu tenho um if que verifica duas informações. Se a leitura do botão está igual a 0 e, tem aqui o operador e, a leitura anterior estava igual a 1. Se ele está igual a 0 e estava igual a 1, é porque estava pressionado, ele estava solto e agora está pressionado. Se isso acontecer, eu chamo aqui aquela operação do limpar underline LCD. Coloca ele igual a 1, porque se a gente verificar no final do void loop, eu tinha criado um if, onde se esse limpar underline LCD for para 1, eu chamo a função lcd.clear, e então o limpar underline LCD volta para 0. Então é aquela questão de apagar todos os dados para eu fazer uma possível mudança de tela com novas informações. Como as variáveis eu estou colocando direto no meio da tela, eu tenho que garantir que o que estava escrito antes do lado esquerdo e do lado direito seja tudo apagado. Bom, então feito isso, feito a variável limpar underline LCD ir para 1, eu pego e vou configurar a ação em cada tela. Então, de forma semelhante ao que eu já fiz, eu tenho aqui um if para a tela igual a 1. Então, se eu estiver na tela 1, onde aparece lá menu principal, cronômetro, e eu pressiono o meu push button, o que acontece? Ele muda para a tela 10, onde vai aparecer em cima o texto cronômetro e embaixo o valor que está sendo contado. Da mesma maneira, tem o else if para a tela 2, se estiver na tela 2, vai para a tela 20. Aí você vai configurando de qual tela que está e para qual tela vai. Da tela 3, vai para a tela 30. Depois da tela 10, então eu fiz a função voltar. Se eu já estiver lá no cronômetro e pressiono o push button, ele volta para a tela 1, que é do menu principal.
Na tela 20, se eu pressiono, volta para a tela 2. E na tela 30, retorna para a tela 3. Tem aqui um pequeno delay de 30 milissegundos, que é para o deboost, para evitar aquele mau contato interno do push button, que gera um erro de leitura no Arduino. Então eu tenho a chave que fecha esse if de leitura do botão. E por fim, eu vou igualar as referências de leitura do botão. Então, a leitura anterior e a leitura atual vão ter o mesmo valor. Ou as duas vão ficar em 0, ou as duas vão ficar em 1. Quando houver mudança, é porque eu realmente pressionei ele. E aqui, a última instrução que eu tenho dentro do void time é a variável tempo mais mais. Esse timer está configurado para rodar a cada 1 milissegundo. Então, a variável tempo começa em 0 e vai fazendo uma contagem de 1 em 1 a cada milissegundo. Por isso lá eu estou dividindo por 1000 para mostrar no meu display a cada segundo e não a cada milissegundo. Bom, essa é a explicação do programa. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou ou se esse vídeo foi útil para você, eu peço que você deixe um like. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. E é isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo.